Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednaldo falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto aí que veio repercutindo na mídia nas últimas semanas, né? Pão. Bom, quando a gente fala sobre a questão do pão, muita gente é criticado, muita gente demoniza, muita gente tem essa dúvida, muita gente questiona. Bom, no caso da alimentação, foque principalmente em consultar ali um nutricionista e buscar uma orientação de um profissional especializado que possa estar trazendo para você as orientações corretas para que você não fique aí com invenções nem com histórias mal contadas. Com relação ao pão, você entende como é que é feito o processo de produção do pão? Como é que a gente prepara o pão? O que é que teria nesse alimento? Bom, basicamente o pão ele é um alimento que ele é constituído pelos ingredientes farinha de trigo, fermento, água, açúcar e sal. Importante a gente observar aqui que nós temos o fermento, que aí no caso ele vai promover o crescimento do pão, e a gente tem a farinha de trigo e tem os açúcares, que aí são fontes de carboidrato, né? Carboidrato ali vai ser o substrato para esse processo de fermentação. O fermento, ele pode ser o fermento biológico ou o fermento químico. A diferença entre esses dois tipos de fermento vai ser um tema de um próximo vídeo que a gente vai colocar explicando direitinho o que é que se trata cada um desses fermentos. No caso específico da fabricação do pão, a gente vai trabalhar aqui com o fermento biológico. O fermento biológico, a gente tem aqui a Saccharomyces cerevisiae, que é um fermento que é utilizado, que é um ser vivo, né? Ele vai lá promover o processo de fermentação ao longo da produção do nosso pão. E aí, como é que acontece essa fermentação? No pão, nós temos ali as fontes de carboidrato. Então, aqui eu peguei o exemplo para mostrar como é que aconteceria essa reação, não é, de química. A gente tem aqui, por exemplo, o caso da glicose, que é o C6H12O6. Essa glicose, ela é quebrada, ela vai ser fermentada. Nesse processo de fermentação, a gente vai produzir o C2H5OH, que é o etanol, ser evaporado no processo de assamento. Quando você colocar o pão lá no forno, esse etanol ele vai embora. E a gente tem aqui um ponto importante que é o CO2, né? Então a gente gera gás carbônico. É essa molécula, esse CO2, que vai promover a expansão do pão. Esse gás proveniente da reação, ele vai ficar ali aprisionado na rede do glúten, que a gente também vai falar em breve, né? A questão do glúten, as propriedades desse glúten, quais são os aspectos funcionais do glúten nos alimentos, sobretudo nos alimentos aí mais industrializados. E aí esse gás, ele faz ali o glúten, ele vai promover ali o processo de expansão, ele vai fazer o crescimento da massa e aí promover aquele aspecto lá do pão que todo mundo conhece. Então é um processo de fermentação onde a gente pega lá o carboidrato, fermenta sob a ação de um fermento biológico e vai produzir ali o CO2, que é o gás que vai promover o crescimento da massa, vai promover a expansão da massa. Então esse é o processo de produção, é o que acontece durante a produção do pão, que todo mundo gosta. Bom apetite e não tenha medo aí do paredão da eliminação. Grande abraço, não se esqueça aqui de se inscrever, de compartilhar, de curtir aqui o nosso vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.